Salve, salve, senhoras e senhores e bebuns deste Brasil dantes muito, mas muito mais varonil. Depois de uma longa ausência, de um sumiço de 4 meses, desde o meu último vídeo, o azarão, essa criatura abominável que vos fala, volta hoje para vos apresentar mais uma descoberta, uma recém-descoberta minha de uma boa e barata, né? Mas vou logo avisando de cara que depois de 4 meses de silêncio, hoje eu estou especialmente falador, estou especialmente prolixo. Por isso, se você é daqueles que não aguentam nem 30, 40 segundos, 1 minuto no TikTok, vai-te logo a puta que pariu, que o repuxo aqui você não vai aguentar hoje não, tá certo? São tantas coisas que eu tenho para falar hoje a respeito dessa boa e barata, ou histórias que me vieram a respeito dela, que eu até fiz aqui um roteirozinho, né, com os principais tópicos, para eu não me esquecer ao longo da minha explanação. Né? Um script, eu deixo ele aqui do lado, como se fosse um teleprompter de pobre, né? Porque quem me conhece sabe, eu sou a produtora de um homem só. Eu sou meu próprio roteirista, ator, diretor, figurinista e contra-regra, haja vista os meus acessórios de filmagem. Né? Eu sou assim um Clint Eastwood de mim mesmo. Se bem que eu estou mais prazer do caixão, mas não tem problema, né? tá valendo também. Então a primeira coisa, né, é justificar essa minha longa ausência, esse meu vácuo, né, aqui no canal. Alguns seguidores até do canal me julgaram, devido a esse sumiço, pior do que morto, abstêmio. 2 deles, meus amigos, 2, perguntaram, né, o porquê desse meu sumiço, se por acaso eu tinha parado de beber, se eu estava num jejum alcoólico. Jejum alcoólico, né? Vá de retro, sobriedade. Vá de retro, tá? Nada disso, meus caros, nada disso, né? Aliás, eu não sei o que eu lhes fiz para me rogarem uma praga dessa, né? Mas não foi nada disso não. Meu sumiço tem razões mais práticas, né? E a principal é que esse canal ele se dedica às boas e baratas. E de preferência marcas que não são nacionalmente conhecidas, que não são comercializadas em todo o território brasileiro. Marcas mais até regionais. Né? E está difícil achar uma dessas boas e baratas. Pelo contrário, esse mercado popular de cerveja, pelo menos na região em que eu moro aqui, eu tenho visto que ele está sofrendo uma retração, né? Por conta do mercado artesanal e gourmet. Né? Enquanto os rótulos de boas e baratas vão desaparecendo, os de cerveja artesanal e gourmet proliferam mais do que rato. Você entra no mercado que tem 200 mil rótulos de artesanal e gourmet. Né? Então, o culpado desse meu grande sumiço, justamente é a falta de uma boa e barata nova, para eu colocar aqui, né? E é esse mercado opressor e elitista do gourmet, né, no artesanal. Mas hoje, pelo menos, eu achei, hoje, já semana passada, eu entrei num posto de uma loja de conveniência da rede Ceval, para comprar lá a minha local, como sempre, a R$ 1,99, e dei de cara com uma novidade, a R$ 2,49, né, tá? Que é justamente essa que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Saindo já do gelo, a cerveja Ribeirão. Ribeirão Preto, cerveja Ribeirão. Tem aqui o mapinha da cidade. Uma coisa que chamou a atenção dela foi justamente as cores, paradoxalmente sóbrias. É difícil você ver o branco usado com tanto espaço e o amarelo numa embalagem de cerveja. Geralmente o que predomina é aquele azul brilhante, aquele vermelho berrante, justamente para chamar a atenção. Então, cores assim mais sóbrias é difícil. Então, gostei dela assim já logo de cara por conta disso. Né? E aqui tem um mapa, tem aqui um desenho que me parece ser o Teatro Dom Pedro II, logo eu vou acabar falando dele também. E o que me chamou muita atenção, também aqui em cima tem uns dizeres, aqui em cima assim, está aqui, do Brasil, de Ribeirão, da capital da cerveja, honra a tradição. Vou guardar aqui, já a gente dá uma beiçada. Isso da capital da cerveja, me chamou a atenção e me lembrou de algumas coisas. Ribeirão, ao longo da sua história, ele já recebeu esse epíteto capital em algumas etapas de seu desenvolvimento. Né?
sempre capital de alguma atividade econômica, capital de algum produto, título que às vezes procede e às vezes não. Né? E é justamente deles que eu vou falar aqui, né? E agora vem aquilo, senta que lá vem história, porque, como dizia o Paulinho Gogó, quem não tem dinheiro conta história. Adaptando aqui para mim, quem não entende de cerveja, quem não sabe falar das características físico-químicas e organolépticas dela, tem que contar a história. Né? Então, eu vou falar um pouco dessa coisa de Ribeirão ter sido tantas capitais ao longo de sua história. E que título desse procede ou não. O título, tá? E esse é História, tá? História com H maiúsculo. Né? A primeira capital que Ribeirão foi chamada foi a capital do café. Né? A gata que está enchendo o saco. Esse título procede? Sim, né? Pelo jeito procede. Segundo a minha professora de História, na terceira e quarta séries primárias, a dona Aparecida, né? Ribeirão Pretano, aquelas raízes, bairrista, que só. Aliás, eu não sei porque tem tanto bairrista nessa cidade, eu não sei porque tanto ufanismo em torno de uma cidade dessa, mas enfim. Né? Então, segundo a dona Aparecida, quando nos contava nas aulas de História, esse título Capital do Café realmente procede. Né? Por quê? Ribeirão foi fundado em 1800. A Nina fica pulando aqui, né? Quer aparecer também, ela vai aparecer. Não dou cerveja para ela. Garanto que nesse vídeo não houve nenhum maltrato a animais. Então vai embora agora, bonitinho. Vai lamber o cu, que eu tenho que fazer aqui. Esse título Capital do Café, como nos contava a dona Aparecida, realmente parece que procede. Ribeirão, história com H, história oficial. Ribeirão ele foi fundado em 1856, mas segundo a dona Aparecida, uns 10 anos antes disso, já começaram a vir para cá uns primeiros colonizadores. Claro que já havia gente aqui, né, donos de grandes propriedades, mas acho que Ribeirão nem era Ribeirão, essas terras elas pertenciam a algum outro município, distrito, ou coisa parecida. E esses caras ficavam só por aqui só. E esses primeiros colonizadores, primeiros migrantes, eles vieram, segundo a dona Aparecida, de Minas Gerais. Né? Então esses mineiros, eles vinham para cá para tentar melhorar as condições de vida, tentar se estabelecer, aquela coisa toda. E com o passar de alguns anos, os donos de terra foram observando que esses migrantes, eles estavam começando a fazer ali um desenho, um esboço do que poderia ser uma futura cidade, no mínimo uma futura vila. Já começavam a se estabelecer ali, parece que algum comércio local, uma vendinha, um mercadinho, um boticário. E esses donos de terra cresceram o olho para cima do dinheiro daqueles caras. Né? E começaram gentilmente, então, a doar parte de suas terras, né, para a prefeitura do município que isso aqui era antes de ser Ribeirão, e muito para a igreja, para que a cidade pudesse crescer. Isso levou um tempo, né, até as terras serem oficializadas, aceitas, registradas, e quando isso aconteceu, nasceu o município de Ribeirão Preto, em 1856. Durante uns 20 anos, segundo a dona Aparecida ainda, isso aqui basicamente era agricultura de subsistência. Uma mandioca aqui, uma batata ali, um feijãozinho, um arroz, um milho. Só na década de 1870, meados de 1870, é que vieram para cá as primeiras famílias, que vieram se tornar depois os famosos barões do café. Os Junqueira, os Pereira Barreto, os Schmitz e até os Dummonts. Henrique Dumont, pai do Santos Dumont, era grande produtor cafeiro dessa região. Eu moro perto aqui de uma rua que leva o nome do Henrique Dumont. Existe um museu na cidade, o Museu do Café, onde, entre aqueles sem número de relíquias macabras, tem lá uma enorme banheira de mármore que se dizia ser onde se banhava o Henrique Dumont. Né? Para você ver aonde chega a morbidez do ser humano. Ele guarda, ele considera como uma peça histórica um lugar onde o cara lavava a bunda. Né? Mas, enfim, isso é uma outra história. E a partir do início dessa produção cafeeira, pelos barões do café, Ribeirão realmente ele estourou no mercado nacional e mundial de café. Né? A produção de café de Ribeirão, pela sua qualidade, etc., ficou mundialmente famosa, exportava para o mundo inteiro. Isso, claro, trouxe um grande progresso econômico para a região. Isso aqui cresceu muito. Né? E não só progresso econômico, trouxe um progresso cultural. E por quê? Bom, os barões do café, né, tirando toda essa mística que foi construída em torno deles, a maior parte dela até pelas novelas das 6 da Globo, novela de época, né, no fim eles eram nada mais nada menos do que novos ricos. Pessoas deslumbradas, exibicionistas,
ostentadoras, como todo novo rico é até hoje, e sempre será. Só que acontece que naquela época, o que era legal ser ostentado, o que dava status ser ostentado, não era caminhonetona, correntona de ouro. Naquela época, o que dava status se ostentar eram os elementos da cultura francesa. Falar a língua francesa, ler em francês, escutar música francesa, ir ao teatro da França. Então, esses barões, com aquela dinheirama toda, sem querer, até acredito, contribuíram até para o patrimônio cultural da cidade. Construíram teatros, né, ao estilo francês, o Teatro Dom Pedro II mesmo, que até hoje funciona no centro da cidade, chamado de Quarteirão Paulista, ou até de Quarteirão Francês, devido ao estilo das construções. Ele foi dessa época. E o prédio ele tem, né, traços da arquitetura francesa. Ele mistura lá um neoclássico francês com arte déco. Né? E construíram esses teatros para trazer companhias teatrais francesas de fora. Então eles importavam peças francesas. Peças francesas, putas francesas, meu amigo. Né? A peça era só uma desculpa. O negócio era trazer a puta francesa também. Puta que até os treponemas pallidum faziam um biquinho para falar. Putas que usavam perfume Chanel na chavasca. Né? Mas contribuíram sim. Mas enfim, como tudo aquilo que tem o seu apogeu tem também a sua queda, não foi diferente com o café. Tudo ia muito bem quando houve a quebra da Bolsa em Nova York, em 1929, o período conhecido lá como a Grande Depressão, e isso fez despencar o preço do café no mundo inteiro. E os barões do café, acostumados àquela opulência toda de vida, aquele padrão everéstico de vida, onde o dinheiro entrava aos borbotões, de uma hora para outra, esse dinheiro passou muito mal a pingar. Os barões não aguentaram o repuxo e quebraram bonito. Teve muito suicídio de cara, que perdeu tudo na bolsa, e etc, etc. Isso em 1929. Foi se arrastando, foi manquitolando. Final da década de 40, isso acabou. Né? O ciclo se encerrou ali. Mas sim, o título Capital do Café, ele procede, né? Segundo a história com H oficial, segundo a dona Aparecida, que o capeta, aliás, a tenha em um bom lugar. A segunda capital, que foi acreditada a Ribeirão, o título, foi justamente o que está ali na latinha, a capital da cerveja. Será que esse procede também? Agora já não é mais história com H, é história com H minúsculo, como querem hoje, ou história com E, como era antigamente, que eu prefiro usar até hoje, história. Isso já é história. E eu não ouvi da boca de nenhum professor de história. Né? Aliás, não. A dona Aparecida, ela não era professora de história. Na época a gente tinha estudos sociais. Né? Não confundir com sociologia. Né? Não confundir com essa atual cartilha de doutrinação política partidária. Partidária é foda. Né? Partidária, que foi implantada no ensino de uns tempos para cá. Ela dava aula realmente de história. Né? Mas essa da Antártica é história. Ouvida várias e várias vezes, quando era criança e adolescente, da boca de um tio bebum, ribeirão pretano também, e conhecia a fundo a história da Antártica. E sempre, a outra gata aqui, essa aqui é a Petrúquia também, que ia aparecer. E esse meu tio contava essas histórias, churrasco de família, e etc. E etc. Segundo ele, né, então isso é história de bebum, não é de professor de história. E eu confio mais até na história de bebum do que na história do professor de história. A não ser que esse professor de história também seja um bebum. Mas vamos lá. Né? Segundo esse meu tio, então, a Antártica ela foi fundada em Ribeirão comecinho da década de 1910. Então, na verdade, o título Capital do Café e o da Cerveja, eles conviveram durante um certo tempo. Houve uma intersecção entre essas duas épocas. Em 1910, 11, o café ainda não havia tido a crise da Bolsa, ainda estava mais ou menos, e começou a história da capital da cerveja. Então, eles conviveram durante um tempo. Bom, então, foi fundada a Fábrica da Antártica, às margens da então imponente Avenida Jerônimo Gonçalves, uma espécie de Avenida Paulista aqui da época, avenida por onde passa até hoje o córrego que deu nome à cidade, o córrego Ribeirão Preto, e que na época era todo margeado por imponentes palmeiras imperiais, que hoje também já rodaram. Tá? E essa fábrica nasceu ali às margens do Ribeirão Preto. A Antártica colocou aqui devido à qualidade da água da cidade,
estamos em cima do aquífero Guarani, precisa de água cristalina, etc. etc. E quando essa fábrica veio para cá, ela era o top de linha do que havia em produção cervejeira, em equipamentos e tudo mais. Era um potentado realmente, né? Era um colosso de fábrica. Eu lembro, até quando eu era moleque, né, década de 70, nas férias a gente ia para o centro da cidade, assistia um cinema, via um cineminha, depois passava na Americana para comer um cachorro quente, e não raro a cidade estava perfumada pelo cheiro da cevada sendo cozida. A gente olhava mais para baixo, que é onde ficava a fábrica, lá na Baixada, muitas vezes você via a paina branca da chaminé saindo. Inclusive, né, Ribeirão, que hoje é uma cidade fedidíssima, mefítica, quando eu tinha essa idade, ela era perfumada por 3 cheiros, assim, que eu me lembro muito. Um era o da Antártica, que se concentrava mais no centro da cidade, mas que, a depender do vento, alcançava bairros circunvizinhos. Um outro, do café Utan, torrava o café e, a depender do vento, também aquilo se espalhava pela cidade. A cidade era bem menor na época, era umas 3, 4 vezes menor do que é hoje. E a das rosquinhas da bolacha Mabel. Ficava aquele cheiro de rosquinha no ar, principalmente quando o sujeito descuidava e a rosquinha dele queimava. Aí o cheiro tomava conta mesmo. Bom, mas enfim, então a Antártica era um potentado. Rapidamente, pela qualidade do seu produto, Ribeirão Preto ficou conhecido também como a capital da cerveja. A cerveja da Antártica era mandada daqui para todo o restante do país. Tá? E também, junto com a Antártica, né, aliás, onde meu avô trabalhou, o meu avô materno, quando ele veio da roça, da zona rural para Ribeirão, durante toda a sua vida citadina, até a sua aposentadoria, ele trabalhou na Antártica. Era trabalho braçal, trabalhava nas caldeiras, né? Contava meu tio que, com a sua valorosa pá, o meu avô alimentava a caldeira com cevada, com malte, ele que jogava aquilo para dentro daquelas antigas caldeiras de cobre, hoje tudo de aço inox. Né? E meu avô gostava muito da Antártica, da fábrica, do serviço. Havia lá uma farmácia onde eles davam remédio para os funcionários. Meu avô, hipocondríaco que era, aquilo para ele era uma festa. E também, lembro do meu avô contar, que todos os dias, ao fim do serviço, ao fim do expediente, à tardezinha, tinha lá um lugar onde tinha umas torneiras de chopp dentro da fábrica, e que ao fim do expediente os funcionários poderiam passar ali, sentar, conversar um pouco e tomar lá seus 2, 3 choppinhos cada um. Veja só, meu amigo, um empresário dando chopp ao fim do expediente para os seus colaboradores, porque hoje não é mais empregado, hoje é colaborador, né? Meus amigos, isso sim é que é benefício trabalhista. A Unimed, que se foda. Benefício trabalhista é isso, é você dar lá, enfim, e meu avô tomava muito. Bom, mas enfim, né? Juntamente com a Antártica, ficou nacionalmente conhecida também, e é até hoje, a choperia Pinguim. Né? Para quem a Antártica, na época, fornecia o seu chopp com exclusividade. Dizem os que tomaram nessa época ali, que nunca houve e nunca haverá um chopp tão cremoso quanto era o do Pinguim. Né? Tirado com tal refino, na temperatura sempre ideal. Diz que aquilo realmente era o néctar dos deuses, era uma ambrosia. Inclusive, existe uma lenda, né, que nunca foi confirmada nem desmentida, acerca, né, do porquê, da razão dessa primazia desse chopp, né, desse grau de excelência. Diziam na época que entre a gata de novo, né, olha lá, que entre a fábrica que ficava lá no Rio, na General Gonçalves, e a choperia, localizada 5 quarteirões acima, no centro, na esquina da General Osório Álvares Cabral, né, uma distância de uns 500 metros, portanto, que entre a fábrica e o Pinguim havia uma grande serpentina de cobre, subterrânea, refrigerada, que ligava os tanques de chopp da fábrica diretamente às torneiras do Pinguim. O chopp percorria essa serpentina refrigerada por cerca de uns 500 metros, pelo subsolo da cidade, e desembocava direto nas torneiras do Pinguim, da choperia Pinguim. Né? Nunca ouvi falar de uma outra serpente, ou serpentina, tão grande como essa. Talvez seja a segunda maior do mundo. Só perde para Jorgmund, que é a serpente do
de Midgard, né? Aquela Atênia com mania de grandeza parida pelo deus Loki. Mas, fato que se lenda ou não, o chopp daqui realmente tinha essa qualidade, essa fama. Bom, mas também, né, como tudo aquilo que salta, um dia cai. Né? Começo da década de 90, mais ou menos, começou a surgir uma nova geração de equipamentos cervejeiros, já todos computadorizados, automatizados e etc. Equipamentos que permitiam às cervejarias construir fábricas em áreas menores, com muito menos gasto com funcionários e com uma eficiência muito maior. E essas fábricas começaram a ser construídas em outras cidades do interior, né? Jaguariúna, Jacareí, Campinas, enfim. E a fábrica de Ribeirão, e eu sei disso porque eu tinha um amigo que trabalhava lá, né, na época, não compensava modernizar aqui a fábrica. Né? A estrutura dela não comportava essa adequação. Saía mais barato construir uma fábrica nova, já toda automatizada, do que modernizar aqui a velha. E com isso, com a construção dessas fábricas, a produção de cerveja começou a ser desviada para novas fábricas e a minguar aqui. Até que em 2003, mais ou menos, né, se não me engano, por aí, a Antártica fechou de vez aqui as suas portas. Né? Acabou, Zé Fini já era Antártica. O terreno está até lá hoje, lá abandonado, já foi demolido, diziam que ia sair um shopping ali, mas até hoje está lá. Né? Ficou realmente só a história. O Pinguim continua. Né? Não no prédio original. O prédio original eram aqueles prédios antigos, balcão de madeira, um pé direito lá, uns 10 metros de altura. Né? Esse prédio não existe mais há muito tempo. Né? Se não me engano, hoje é uma fábrica, uma loja de sapato, alguma coisa assim. Construíram um Pinguim 2 logo ali na frente, mas já uma coisa mais, já moderno, já todo espelhado, uma coisa já meio sem graça. Né? Se bem que eu nunca fui em nenhum dos dois. Né? E muita gente, inclusive, me pergunta, mas como assim, Azarão? Né? Você mora em Ribeirão Preto e nunca tomou um chopp no Pinguim? Pois eu vos digo, grande bosta, meus amigos, grande bosta. Pinguim é atração turística, é para enganar turista otário. Ou então, Ribeirão Pretano, metido a besta. O cara que vai lá tomar um chopinho, né, 3, 4 vezes mais caro do que ele poderia tomar num restaurante, no bar da esquina da casa dele, né, só para falar que tomou no Pinguim. O cara vai lá, tira uma foto, põe na rede social, que hoje isso é o que interessa. Inclusive, saiu há algum tempo atrás, há alguns anos, uma denúncia gravada em videozinho dos bebum que estavam lá. Eles estavam bebendo e chegou um caminhão de entrega de barris de chopp. Quando o entregador desceu com o chopp no carrinho, o cara mostrou que o chopp, inclusive, nem era mais da Antártica. Né? Só ficou realmente o nome da coisa do Pinguim. E hoje o Pinguim também massificou, globalizou, bostificou. Né? Tem dentro de shopping, se bobear deve até em outras cidades, né? Não sei, mas ficou aí o nome do Pinguim. Né? Esse, até hoje, realmente ele é conhecido por aí. Então, o nome capital da cerveja teve lá atrás também um certo sentido. Hoje já não deve ter mais não. E o terceiro e último, né, é a tal que é o pior dele, essa é piada, capital da cultura, meus amigos. Né? Esse então é piada. E parece que surgiu esse título, capital da cultura, porque na época em que algum idiota falou isso, Ribeirão aparentemente ele tinha um número de universidades per capita maior do que a média no interior. Então ficou capital da cultura. Não sei de onde essas pessoas tiram, ainda que isso fosse verdade, ainda que houvesse aqui realmente muitas assim universidades. Na verdade, até hoje tem umas 2 ou 3 boas, né? Faculdades já estabelecidas há muito tempo, cursos estruturados, mais umas 3 ou 4 meia boca, e o resto tudo de beira de estrada, à distância, etc. Né? Mas ainda que fossem boas universidades, né? Quem foi que disse para essas pessoas que universidade é sinônimo de cultura? Eu, que já passei por 3, tendo me formado em uma só, sei que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Universidade e cultura, talvez lá muito tempo atrás fossem aí correlatos. Hoje, pelo contrário, né? Poucas coisas são mais opostas do que isso até hoje em dia. Se passa no centro da cidade, por exemplo, eu desafio você a andar pelo centro e encontrar uma livraria. Não sebo tem algumas.
livraria não tem mais nenhuma, encontra muito mal em shopping, né? Ribeirão nunca teve isso de cultura, né? A não ser que seja a cultura da cana-de-açúcar, né? Porque a cultura também, assim como a democracia o é para o Lula, também ela é relativa, né? A cana-de-açúcar é a cultura. O próprio Arnaldo Antunes, ex-Titãs, numa música ele diz: bactérias no meio é cultura. Então, depende muito do que se chama de cultura. Mas isso de capital da cultura realmente é uma piada, né? Mas, né, feita toda essa enrolação, essa encebação, eu nem precisei olhar aqui para o meu script, não sei se ficou faltando alguma coisa, eu acho que não, né? Mas, enfim, também, se ficou, já era. Enfim, vamos então ao que interessa. Vamos dar aqui uma beiçada, uma talagada, e no final, realmente, a ungida, né? Ou pelo meu cajadão, ou a marretada do meu poderoso marretão, né? Então tá aqui, de novo, a cerveja. Vamos falar um pouquinho agora aqui das propriedades, né, dela. É uma cerveja honesta, pelo menos. Ela mostra aqui, ó, a composição. Água, malte, lúpulo, e ela coloca o milho, ou seja, ela assume que ela tem milho, né? Uma cerveja honesta. Tem um amargor de 10 IBU, um amargor baixo, e um corpo também que tem 2 bolinhas. Não sei o que significa isso aqui, né? Então, vamos lá. O som da criação do universo, o som do Big Bang. Vamos deitar ela agora aqui, ó, ao meu poderoso canecão. Ela forma uma boa espuma, deve ter uma boa carbonatação. O amarelo não é aquele amarelo pálido, ele é um pouquinho mais escuro, né? Também, ou é um corante, ou é um indicador de uma melhor qualidade. O cheiro lembra um pouco aquele cheiro quando você está fazendo pão de fermento, né? Também não sei se é um cheiro artificial ou se é natural. O gosto é de fermento, né? O gosto é bem melhor do que o de uma Skol, né? A 2,49, realmente essa cerveja ela é muito, muito, muito boa. Compensa muito, né? Dessas boas e baratas que eu apresentei aqui, talvez seja a que mais compense. Realmente, olha lá, a espuma ainda não sumiu. Realmente é muito boa. E não tem essa história de retrogosto. Ou como diz o cervejeiro, no reto eu gosto. Não tem nada disso aqui não. Muito boa. Mas essa cerveja, por um lado, já eu ela se colocou para mim como um enigma. Como eu nunca ouvi falar dessa marca, eu fui ver quem fabrica essa cerveja. Porque atualmente Ribeirão tem a Colorado só, que já é da Ambev, já bostificou também, já globalizou, né? Fui ver aqui nas informações, e ela é fabricada no município de São Manuel, em São Paulo. Pela Companhia Nacional de Bebidas Nobres. Nunca ouvi falar, nem de São Manuel, e muito menos da Companhia Nacional de Bebidas Nobres. Fui na internet procurar mais informações a respeito. De repente tem até uma loja de fábrica aqui, que se compra até mais barato. Me interessou. E entrei no site dessa Companhia de Bebidas Nobres aí, e qual não foi minha surpresa em saber que nada mais é do que a fábrica da Belco, uma outra boa e barata há muito desaparecida. E essa Belco, ela tem vários produtos, uma linha de produtos grande. Fui procurar, não consta da linha de produtos da Belco. O endereço, aqui a rua, o número, bate, pode ir lá. A cidade bate, pode ir lá. A razão social aqui, o CNPJ, bate, pode ir lá. Só que ela não aparece na carta de produtos não sei, uma proscrita, uma filha bastarda. Não sei se ela é produzida lá, mas sob especificações de alguém daqui. Enfim, não sei, né? Ficou aí esse enigma. Mas, repito, por R$ 2,49, muito, muito boa. Daria até para pagar 3, tá? De tão boa que ela é. E agora, obviamente, né? A gente vai para a etapa final, tão aguardada do Maneta. Será a cerveja Ribeirão ungida, declarada cavaleira da tábua que desce redonda pelo meu ereto cajadão, ou ela será esmagada pelo meu poderoso marretão, conhecido também como Hulk, porque sim, meus amigos, meu marretão esmaga. É claro, depois de todo o dito, falado e enrolado, é óbvio que a cerveja ela vai ser
ungida, né? No mais bom e velho latim, com todas as honras. Então ali, tá aqui a cerveja, vamos lá, a nossa consagração, está aqui o rótulo. Opa, aqui. Ressacum jacta est, que do bom latim significa a ressaca está lançada, tá certo? E hoje, né, meus amigos, hoje fica por isso. E vou tentar, né, não vou me esforçar para isso, já vou avisando, mas vou tentar não ficar mais tanto tempo longe daqui. Mas repito, isso vai depender se alguém contiver esse mercado opressor, elitista, capitalista, selvagem, heterossexual. Bom, a heterossexual não. Cerveja gourmet artesanal não tem heterossexual, pode tirar. É somente elitista, opressor e capitalista, né? Porque heterossexual na artesanal gourmet, realmente eu estava incorrendo numa grande inconsistência. Mas é isso. Vou acabar aqui hoje, tenho coisa para fazer ainda, almoço para fazer, e por hoje é isso. Até mais, meus amigos.